Subiu para 20 o número de mortos por causa das chuvas que atingem o sul da Bahia desde o começo do mês. 100 municípios estão em situação de emergência. Município de 20 mil habitantes no sul da Bahia. No centro da cidade, muitas ruas estão alagadas. A região do comércio permanece embaixo d'água. A enchente deu um prejuízo de R$700 mil para a Gilmara. Destruiu tudo que ela tinha no depósito da loja de móveis e eletrodomésticos. Além de molhar os móveis dos depósitos da loja, molhou também a minha casa e o prejuízo molhou o carro, molhou tudo. Aqui o prejuízo ficou grande e não tenho como trabalhar mais. A única ponte que liga os dois lados da cidade ficou completamente encoberta quando o rio atingiu o ponto mais alto. A água baixou, mas continua dificultando muito a travessia. O rio Almada está pelo menos 3 metros acima do nível normal dele e a correnteza é forte. A água desceu com tanta violência nos últimos dias que arrancou cerca de 50 metros da mureta de proteção. São mais de 700 famílias desabrigadas, segundo a prefeitura. No bairro Nova Itajuípe, centenas de casas ainda estão inundadas. A água invadiu toda a casa de seu Antônio e dona Edna, que só conseguiram salvar parte dos móveis porque os vizinhos ajudaram. É triste, né? Porque a gente ter as coisas e perder assim rápido. Pelo menos outras 36 cidades também estão inundadas, mesmo depois que a chuva diminuiu. Em Uruçuca, o dia foi de limpeza. Este rio transbordou, alagando ruas comerciais e 8 bairros. Segundo a prefeitura, cerca de 1.500 casas inundaram. Colchões, móveis, muita coisa que os moradores perderam ainda estão nas ruas. José Lio e a mulher Maria da Conceição estão limpando a casa e contando os prejuízos. Guarda-roupa, móveis da sala, tudo perdido. A gente tentou resgatar, né? Mas só que a água subiu a mais do nível da água. A água chegou aqui, olha lá a altura, aqui, olha lá, dali assim para baixo. A gente só conseguiu botar essa altura aqui e aí pronto, a água tomou conta. Em Itabuna, uma das cidades mais atingidas, o rio Cachoeira transbordou e inundou ruas, casas e comércio. Hoje o nível começou a baixar e deixou à mostra marcas de onde a água alcançou. Eu sou morador aqui já há 50 anos, eu nunca chegou água aqui desse jeito. Em Itambé, mais destruição. Nas ruas, tijolos, ferro retorcido, móveis e eletrodomésticos. E hoje voltou a chover. A correnteza deste rio continua forte. A preocupação é que volte a subir. A situação se repete nas comunidades que ficam no pé da Serra do Marçal, também na região sudoeste. Moradores ilhados por causa da chuva. Seu Noélio passou o fim de semana de Natal tirando água de dentro da casa. A água entrou aqui dentro de casa, saiu de um lado do outro. Em Ubaíra, casas foram invadidas pela água das fortes chuvas e inundações causadas pelos rios, que transbordaram. Muitas pessoas precisaram ser resgatadas de helicóptero. Somente em Ubaíra, o grupamento aéreo da PM resgatou 16 pessoas, na maioria dos casos, pelo telhado. O trabalho de voluntários também tem sido fundamental. Em Ilhéus, funcionários do Hospital da Costa do Cacau estão indo para o trabalho de moto aquática e canoas. Itapetinga, no sudoeste da Bahia, também foi atingida pelas fortes chuvas. O rio que passa pela cidade transbordou em alguns pontos e inundou parte do município. Moradores que ficaram ilhados foram resgatados por bombeiros e voluntários. Em uma das imagens divulgadas pelas equipes, eles salvam 2 idosos e uma cachorra. Desde o início do mês, chove forte na Bahia. 100 cidades decretaram situação de emergência. O governador Rui Costa, do PT, disse que cerca de 60 municípios estão com casas embaixo d'água. Nós não conseguimos ainda chegar em todos os locais e agora chegou a hora também de dar assistência a essas pessoas, de entregar a cesta básica, de entregar o agasalho, a roupa recebida como doação, entregar o colchão e também fazer inspeção nas casas. Os bombeiros estão monitorando pelo menos 10 barragens por causa do risco de rompimento se continuar chovendo forte. A força da água assusta. Apesar de a chuva ter diminuído, muitos rios e barragens seguem com o nível alto.
A barragem da Pedra, perto de Jequié, precisou abrir 6 das 7 comportas e, com o aumento do volume liberado, o Rio de Contas subiu, afetando as comunidades ribeirinhas. Na barragem de Pedra do Cavalo, uma das mais importantes da Bahia, a vazão chegou a atingir o volume máximo da calha do rio. A atenção agora na região sudoeste é para a situação de Itambé, onde 2 rios cortam a cidade e voltaram a subir na tarde desta segunda. A prefeitura deu um novo alerta para que os moradores saiam das áreas mais baixas da cidade. Sempre tinha enchente, mas nunca aconteceu assim, não. Todo mundo tá desanimado aqui, sabe o que faz, né? Outra cidade afetada é Cândido Sales, onde algumas comunidades voltaram a ficar alagadas. Olha, gente, a situação, muita quantidade de chuva aí aconteceu, né? A enchente voltou de novo. O Corpo de Bombeiros está monitorando ao menos 10 barragens do estado. Já faz quase um mês que o nível do rio Cachoeira está acima do normal. Este é o maior rio da região sul da Bahia, passando por 11 municípios. Uma das imagens mais fortes deste temporal é de seu João Alves Nascimento, de 71 anos. Que saiu de casa com a água batendo quase no rosto. Na mão, a única coisa que ele conseguiu levar, uma bolsinha com documentos. Voltando hoje em casa, seu João lembra que o resgate só foi possível com a ajuda de voluntários e vizinhos. Esperando a água baixar, né? Mas aí, que nunca aconteceu essa cheia assim, né? Aí depois os amigos estavam me chamando, depois eu resolvi sair. Se não ficasse, eles cada manhã afogados mesmo, né? Para você ter uma ideia de como o rio tomou as ruas da cidade baiana de Itabuna, o G1 separou imagens de como eram e como ficaram alguns locais. O rio Cachoeira transbordou. Do outro lado, ao fundo, está a Câmara de Vereadores de Itabuna. A 2 quarteirões da margem do rio, a rua Etelvina Miranda também ficou debaixo d'água. O alagamento também invadiu a Avenida Cinquentenário e paralisou o centro de Itabuna. Esse drama na Bahia tem comovido brasileiros que moram longe. Bombeiros de vários estados atuam nas operações de resgate. A ajuda vem de todas as partes do país. De São Paulo saíram equipes do Corpo de Bombeiros com barcos e helicópteros. Para ajudar nas operações, o que for necessário lá. Operações de salvamento aquático, de remoção de pessoas, de entrega de alimentação, o que for necessário. Apesar de ser uma coisa triste, a gente não deseja que aconteça, mas quando aconteça a gente quer estar lá para ajudar. 20 bombeiros e 16 policiais já estão trabalhando em Ilhéus. Retorna, desembarca aqui. Essa equipe de São Paulo conseguiu resgatar com um helicóptero 4 pessoas que estavam isoladas numa fazenda da região. Bombeiros de Minas Gerais e do Espírito Santo usaram um bote para salvar 20 pessoas ilhadas. No total, profissionais do Distrito Federal e de 8 estados estão ajudando nos trabalhos de salvamento na Bahia. Numa tragédia como essa, até quem enfrenta outros desafios, como a fome, por exemplo, se une para ajudar. A Central Única das Favelas, a CUFA, tem trabalhado no limite para ajudar famílias carentes aqui de São Paulo com cestas básicas. E mesmo assim vai conseguir mandar 15 toneladas de alimentos para o sul da Bahia. A campanha para ajudar os afetados pela chuva é feita em parceria com a Frente Nacional Antirracista. É uma situação limite do limite, né, que nós estamos trabalhando, mas agora todos os nossos esforços estão voltados para o sul da Bahia, inclusive em contato com parceiros que possam estar nos ajudando nessas doações. As famílias atingidas pelas enchentes precisam de água mineral, roupas, material de higiene e comida. Rodrigo Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania, diz que a maioria das pessoas tem feito doações por Pix. É mais fácil para quem doa e facilita para a ajuda chegar lá na ponta. A gente percebe que mais de 50% das doações que a gente recebe hoje vem via Pix e vem em todos os valores. A gente está em contato direto com o comando do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil, fazendo uma avaliação direta com eles do que é mais importante, né? Então, por exemplo, acabamos de falar com eles e tem uma necessidade grande de cobertores. Então, cada hora
agora tem uma demanda grande, né? E a gente acaba direcionando naquele momento para a necessidade que a entidade está precisando, né? Nas redes sociais, influenciadores e artistas têm divulgado canais de doação. A apresentadora Astrid Fontinelli está na Bahia e tem usado a internet para buscar ajuda. Então não dá para a gente ficar só na frente da tela, seja do celular ou da televisão, imóvel e lamentando. A gente tem que ajudar. A gente tem que fazer alguma coisa, porque os pedidos de socorro não param e os números continuam a crescer e pior, continua chovendo. Juntos somos mais fortes, a gente vira esse jogo, qualquer valor é importantíssimo, porque se eu der um, o outro der um, já dobrou o valor. É simples assim. Para ajudar as vítimas da chuva na Bahia, você pode entrar no G1. Lá tem mais informações sobre como doar. O repórter Mauro Anchieta traz agora as últimas informações ao vivo de Ilhéus, no sul da Bahia. Boa noite, Mauro. Boa noite, Helter, Ana Paula, boa noite a todos. Olha, vale o registro de que hoje não choveu aqui na região de Ilhéus e Itabuna, o que não deixa de ser um alívio, né? Nós vimos agora há pouco que subiu de 18 para 20 o número de mortos pelas enchentes no sul da Bahia. As últimas 2 mortes foram confirmadas hoje pela Defesa Civil do Estado. Um rapaz de 21 anos e uma mulher de 33 anos que morreram em Itabuna. O número de desabrigados e desalojados também subiu. Até ontem eram um pouco mais de 35 mil pessoas e hoje são mais de 62 mil. Segundo o governo do Estado, o número de pessoas que de alguma forma foram afetadas pelas chuvas, ou seja, perderam parentes, lojas, casas, é hoje de 470 mil, quase 500 mil de pessoas. Ana Paula. Obrigada, Mauro, pelas informações. E as chuvas também causaram estragos no sul do Piauí. O nível dos rios Parnaíba, Uruçuí Preto e Balsas está subindo desde sábado. A enxurrada levou um trecho da rodovia estadual entre Uruçuí e Ribeiro Gonçalves. Agora, para ir de uma cidade a outra, o motorista precisa passar pelo Maranhão, o que aumenta o percurso em quase 100 quilômetros. O governo do Piauí disse que vai decretar emergência na região. Em Itainópolis, os moradores se assustaram com essa nuvem imensa. É a chamada nuvem prateleira, que pode acontecer quando há tempestades. Em Sergipe, a chuva provocou prejuízo na safra de arroz. No Baixo São Francisco, a área plantada estava em ponto de colheita e ficou alagada. As colheitadeiras não conseguem operar. A estimativa era colher mais de 43 toneladas de arroz. Tem chovido muito também em Goiás e no Tocantins, onde comunidades ribeirinhas estão debaixo d'água e praias de rio desapareceram. As águas do rio Tocantins subiram rapidamente. Em 4 dias, choveu mais que o esperado para o mês inteiro. O resultado foi que famílias tiveram as casas invadidas pela água. Os moradores precisaram sair às pressas. Plantações também ficaram alagadas. Já perdemos aqui, estamos perdendo ali, ó. Entendeu? Essa é a situação nossa, é essa aqui, de quem mora na beira do rio, né? Nós temos que ficar aí de vigília, tem galinha, tem tudo aí, ó. O setor Barra da Providência, aqui na cidade de Miracema, foi um dos mais atingidos pela enchente no rio Tocantins. Aqui onde nós estamos, existem várias casas que nem aparecem mais. Elas foram encobertas pela água. As famílias tiveram que ser resgatadas. Estou com 15 anos em Miracema, eu nunca tinha visto uma enchente dessa. Numa região próxima, praias de água doce desapareceram. Com os reservatórios cheios, a usina hidrelétrica de Lajeado precisou abrir as comportas. E isso fez o nível do rio Tocantins subir ainda mais. Essa é a praia do Funil antes da enchente. Agora só é possível ver parte das estruturas montadas no local. Aqui tudo é praia, tá vendo? Você vê estacionamento ali, ó, né? Ali é a praia que todo mundo... Olha, você vê, tá tudo tomado. Não tem nenhum lugar que não está tomado. As cheias começam em fevereiro, março, abril, e nós estamos em dezembro.
No estado vizinho, Goiás, as chuvas também causaram estragos. Os municípios de Cavalcante e Monte Alegre de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, decretaram calamidade pública. Várias comunidades quilombolas estão com as casas e lavouras debaixo d'água. Segundo as prefeituras, cerca de 10 mil famílias estão isoladas na região. Infelizmente, fiquei sem minha casinha. Bom, e a gente vai agora a São Paulo conversar com o Tiago Scheuer, porque ele tem a previsão do tempo para todo o país. Agora, Tiago, boa noite. Como a gente viu aí as imagens, né, da Bahia, da situação muito triste, vamos começar por lá? Vamos sim, Elter. Boa noite para você, para Ana Paula também e para todo mundo que está com a gente aqui no JN. A chuvarada na Bahia só deve começar a perder força a partir do meio da semana. Amanhã ainda tem chuva expressiva em pontos do sul do estado, é o caso de Porto Seguro com 50 milímetros, e também do oeste, caso de Barreiras, 30 milímetros. Isso aqui é muita coisa para um dia só. Em Salvador também tem chuva, são 30 milímetros e a máxima chega aos 31 graus. Já os temporais vão tomar conta de boa parte do Nordeste, pegando também centro-sul do Piauí, centro-sul do Maranhão, veja só no norte do Brasil, Tocantins, sul do Pará, invadindo aqui o Amazonas, Acre e Rondônia, também o norte de Mato Grosso, pegando parte de Goiás, quase todo o estado também de Minas Gerais, Espírito Santo e boa parte de São Paulo. Por isso a chuva vem forte à tarde em BH, Vitória, Brasília, Palmas e Porto Velho. Todas essas capitais aqui, ó, com acumulados bem expressivos e também tempo abafado à tarde. Já nas outras regiões também chove, só que são pancadas mais isoladas por causa do calorão. É o caso de Mato Grosso do Sul, também aqui de boa parte do Paraná, centro-leste de Santa Catarina e Rio de Janeiro. São Paulo, Rio e Recife vão ter chuva rápida, que pode ser forte em alguns pontos para refrescar o calor de 31 graus no Recife, de 33 no Rio e de 28 em São Paulo. Por falar em calor, agora olha as temperaturas nessas cidades do sul do país. Foz do Iguaçu, no Paraná, batendo nos 40 graus. Chapecó, em Santa Catarina, 37 e Mata, no Rio Grande do Sul, 36. Aliás, todo o estado gaúcho vai ter calor e sol brilhando o dia todo amanhã. Porto Alegre vai seguir essa tendência até sexta-feira. Aí sim, sexta, deve voltar a chover, mas de forma isolada lá na capital gaúcha. Agora, Tiago, última semana, né, de 2021, como é que fica o tempo pelo resto do país? Vamos lá então, né? Tá acabando o ano, então as chuvas de verão vão continuar tomando conta de quase todo o Brasil, principalmente à tarde essa semana. E essas chuvas costumam acontecer porque tá muito quente. Aí esse ar quente e úmido acaba subindo pela atmosfera e formando essas nuvens imensas aqui que a gente vê bem escuras lá no céu. Até sexta-feira, então, dia 31, veja só, norte e centro-oeste ainda devem ter muita chuva. No sul, pouca chuva, mas bastante vento. No nordeste, essa chuva de agora vai perdendo força, isso até sexta. E no sudeste, tem temporais essa semana, principalmente em Minas. BH vai ter uma semana com muita chuva. Veja só, 30 milímetros na quarta, quinta-feira com 40 e sexta com 50. Enquanto isso, Aracaju, aí sim, sem chuva praticamente, só com 5 milímetros na quarta e 3 milímetros na sexta-feira. Elter e Ana Paula, até amanhã. Combinado, Thiago, até amanhã. Obrigada. E 108 mil famílias de 100 cidades de Minas Gerais e da Bahia atingidas pelas enchentes no início do mês começaram hoje a receber o Vale Gás, no valor de R$ 52. O governo chegou a prometer o pagamento do Vale Gás ainda em dezembro para todos os beneficiários do programa Auxílio Brasil. Mas, por enquanto, só os afetados pelas cheias poderão sacar o benefício. As demais famílias, são mais de 5 milhões, vão começar a receber a partir de 18 de janeiro. A Polícia Rodoviária Federal